Quando abri a porta naquela terça-feira de outubro, meu pai estava com 2 malas. Minha mãe apertava a bolsa contra o peito e meu irmão olhava para o celular como se já estivesse entediado de estar ali. Eu devia ter entendido o que aquilo significava antes mesmo de ouvir a primeira palavra. Meu pai, Gary, tinha 58 anos. Dizia que tinha se aposentado cedo por causa da saúde, dores nas juntas, cansaço, uma explicação sempre vaga e nunca confirmada de verdade. A gente só precisa de alguns meses, Jake. Minha mãe, Donna, ficou logo atrás dele, com aquele rosto cansado que pedia pena antes mesmo de pedir ajuda. O aluguel subiu de novo. Não deu mais. Meu irmão mais novo, Nate, tinha 24 anos e já vinha há anos pulando de emprego em emprego, sempre saindo antes de qualquer coisa virar responsabilidade. É temporário. Relaxa. Alguns meses não. Como assim? 6 meses. Eu ajudo por 6 meses. 6 meses já resolve. Eu sabia que podia contar com você. Eu devia ter fechado a porta. Em vez disso, saí da frente e deixei os 3 entrarem. 2 semanas depois, cheguei em casa depois de 10 horas de trabalho e encontrei os 3 na área da piscina. A cozinha estava um desastre. Prato sujo na pia, comida aberta na bancada, copo largado, embalagem vazia no chão. Eu mal tinha entrado e minha mãe virou o rosto para mim como se eu estivesse atrasado por uma obrigação. Ainda bem que você chegou. A gente estava esperando o jantar. Vocês estavam esperando o quê? O jantar. Estou morrendo de fome. Meu pai nem fingiu constrangimento. Só continuou afundado na cadeira, olhando para a água da piscina como se fosse hóspede de hotel. O dia foi puxado. Fui para a cozinha sem responder. Fiz comida naquela noite. Fiz no dia seguinte também. E no outro. Foi assim que começou. Cada dia tinha a mesma sensação. Eu chegava acabado e encontrava a casa mais espalhada do que tinha deixado. Toalhas molhadas no chão. Restos de almoço na bancada. O videogame do Nate ocupando metade da sala. Meu escritório, o único cômodo que era só meu, virou depósito das caixas deles. Essas caixas ainda estão no meu escritório. E daí? E daí que aquilo não é depósito. Eu ainda não tive tempo de arrumar. Você teve o dia inteiro. Você fala como se eu não tivesse vida. Depois disso, comecei a comer na mesa do computador só para não ter de ouvir televisão alta. Risada solta e comentário atravessado enquanto eu ainda estava de camisa social, com a cabeça presa no trabalho. As contas começaram a subir rápido demais. Luz, água, mercado. No primeiro mês, a conta de energia mais que dobrou. A água quase triplicou. Eu gastava quase o triplo com comida. No fim do segundo mês, esperei meu pai sentar na sala e fui direto ao ponto. A gente precisa conversar sobre dinheiro. Dinheiro? Sim. Sobre contribuição. As despesas dispararam. A gente não tem dinheiro sobrando. Nem para ajudar com uma parte? Não. Então qual é o plano? O plano é a gente se estabilizar. Pai, já fazem 2 meses. E? E que isso aqui não pode ficar todo nas minhas costas. Você está transformando ajuda em cobrança. Estou falando da realidade. A realidade é que família ajuda família. Ele pegou o controle remoto e ligou a televisão como se a conversa tivesse terminado porque ele tinha decidido que tinha. Mais tarde, fui atrás do Nate. Você procurou trabalho esta semana? Estou pensando melhor no que quero fazer. Você está pensando nisso há anos. Melhor do que aceitar qualquer coisa e me ferrar. Melhor para quem? Você sempre quer controlar tudo. No quarto mês, os comentários começaram. Sempre leves no tom. Sempre venenosos no conteúdo. Jake trabalha demais. Vive para trabalhar. Não sabe aproveitar a vida. Se depender dele, até respirar vira planilha. Eles falavam isso rindo, como se eu fosse o sujeito estranho da casa. Eu era o único pagando tudo ali, mas aos poucos a narrativa virou outra. Eles viviam. Eu é que era frio, duro, obcecado. Quando os 6 meses chegaram, eu puxei o assunto no jantar. O prazo acabou. Vocês já viram para onde vão? Ir embora para quê? Porque esse foi o combinado. Jake. Não, foi o combinado. Estamos bem aqui. Eu não perguntei isso. Somos sua família. Você não devia ficar contando prazo para a família. Sério que você vai fazer cena por causa disso? Tina. Você entendeu. Fiquei olhando para os 3 e, pela primeira vez, parei de esperar bom senso. Eles não estavam de passagem. Eles tinham decidido ficar. E, na cabeça deles, eu é que devia me ajustar. No 13º mês, cheguei em casa numa quinta-feira às 10h30 da noite depois de uma semana absurda. 2 prazos estourando, cliente mudando o projeto na metade, 2 horas de trânsito por dia. Larguei a pasta perto da porta, subi, abri a porta do meu quarto e congelei. Minha cama tinha sumido. Minha cômoda também. O criado mudo, a luminária, tudo. No lugar estavam a cama dos meus pais, a cômoda deles, as fotos deles na parede.
Minhas roupas tinham sido encaixotadas e jogadas no quarto de hóspedes. Fiquei parado olhando aquilo por alguns segundos. Depois desci de novo. O que aconteceu com o meu quarto? A gente mudou, E eu estou vendo. Estou perguntando por quê. porque a suíte é maior. Faz mais sentido para 2 pessoas. Então vocês decidiram ocupar a minha suíte. Não fala desse jeito. De que jeito? Como se ninguém pudesse encostar em nada nesta casa. Nesta casa? É só um quarto, Jake. O meu quarto. Cara, qual é o drama? O drama é que vocês mexeram nas minhas coisas enquanto eu estava fora. Você está exagerando. Não, eu estou entendendo. Voltei para o quarto de hóspedes. Tranquei a porta e abri o laptop. Entrei na minha poupança. A conta onde eu guardava dinheiro havia 3 anos para comprar um imóvel de investimento. O saldo mostrava $23. Atualizei a página. 23. Abri o histórico de transações. $35.500. 3 dias antes. Transferência para uma conta que eu nunca tinha visto. Fechei o laptop devagar. Desci de novo e fui para a sala. Quem mexeu na minha poupança? Fui eu. Você o quê? O Nates precisava de capital para começar um negócio. Loja de eletrônicos. Você tirou $35.500 da minha conta. Foi um empréstimo de família. Isso não é empréstimo. Entra na mesma coisa. Não entra nem perto. Eu usei o seu computador, seu acesso já estava salvo. Autorizei a transferência e pronto. Você acabou de admitir que invadiu minha conta. Para de falar como advogado. Isso é fraude. Você vai ganhar esse dinheiro de novo. Mãe, ele roubou a minha poupança. Roubou é uma palavra muito pesada. Qual palavra você prefere? Ajuda. Ajuda? Meu pai já tinha resolvido. Você não precisava ser consultado em cada detalhe. O dinheiro era meu. E agora está sendo usado para algo útil. Você não tem noção do que está dizendo. O que é seu é nosso. Não. O que é meu é meu. Você está falando comigo como se eu fosse um estranho. Neste momento, eu nem sei o que você é. O que me atingiu não foi só o dinheiro. Foi a calma dele. Meu pai não cochichou, não hesitou, não demonstrou vergonha. Ele falou comigo como se tivesse pego meu carro emprestado para resolver uma coisa rápida. Voltei para cima, liguei para o banco e confirmei o que eu já sabia. A transferência tinha sido autorizada com meu login e meu código de segurança. A atendente explicou que como quem fez isso morava comigo, eu ia precisar de boletim de ocorrência, advogado e um processo que podia se arrastar. Desliguei no meio da explicação. Eu já tinha ouvido o suficiente. Naquela noite procurei um advogado especializado em propriedade. Encontrei Alan Burke, disponível na manhã seguinte. Depois passei horas montando um arquivo com tudo o que eu tinha. Extratos bancários, contas de consumo, hipoteca, recibos de supermercado, manutenção da piscina, imposto do imóvel. Tudo. O escritório de Alan era silencioso, organizado e direto ao ponto. Eu espalhei os documentos na mesa, ele leu cada um deles e só falou quando terminou. Alan Burke era o advogado que assumiu o meu caso. Você tem um caso forte. Forte o bastante para tirar eles da minha casa? A casa está só no seu nome. Sim. Não há contrato de aluguel. Não há pagamento de aluguel. O despejo é limpo. E o dinheiro? Mais complicado, mas viável. Quanto? Se eu provar acesso não autorizado à sua conta, eu peço congelamento de ativos e entro com pedido de recuperação. Quanto tempo? 30 dias para o despejo se eles não inventarem moda. 60 se resistirem. A parte do dinheiro pode levar de 3 a 6 meses. Eu quero começar agora. Então assine aqui. Assinei sem pensar 2 vezes. Quando cheguei ao escritório, meu chefe me chamou na sala dele. Tom Briggs era meu chefe. Recebi uma ligação ontem à noite, De quem? de um homem dizendo ser seu irmão. Nate. Ele disse que você estava mentalmente instável e passando por problemas pessoais sérios. Sugeriu que a empresa ficasse de olho em você. Eu posso explicar. Então, explica. Expliquei tudo. A casa, o dinheiro, o advogado, o pedido de despejo. Se esse número ligar de novo, vamos tratar como assédio no trabalho. Obrigado. Resolve a sua vida lá fora. Aqui dentro, você tem meu apoio. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Nós sabemos que você contratou o advogado. Grande erro. Você vai se arrepender de trair sua família. Tirei print e mandei para Alan. Ótimo. Guarde tudo. Isso ajuda. 2 dias depois, o mensageiro da corte entregou a notificação de despejo na minha porta. Eu saí mais cedo do trabalho para estar lá quando isso acontecesse. Minha mãe abriu a porta e ficou encarando o envelope. O que é isso? O que eu devia ter feito há 12 meses. Meu pai apareceu atrás dela quase na mesma hora. Você não pode estar falando sério. Posso. E estou. Somos sua família. E vocês têm 30 dias para sair. Jake, não faz isso. Eu já estou fazendo. Você perdeu a cabeça. Não. Eu finalmente usei a cabeça. Você vai se arrepender.
Ou vocês saem por vontade própria, ou o condado tira vocês daqui. Você é um desgraçado. E você é ladrão. Fala isso de novo. Nate deu um passo na minha direção, mas o mensageiro entrou no meio de nós no mesmo instante. O homem da corte deixou claro, num tom seco, que qualquer contato físico resultaria em polícia ali na hora. Nate recuou, ainda me xingando baixo. Você está fazendo isso com a sua própria família. Família não rouba família. Depois de tudo que passamos juntos. Vocês viveram às minhas custas por 12 meses. Nós vamos contestar isso. Contestem. Você acha que vai ganhar? Sei que vou. Naquela noite eu fui para um hotel a 10 minutos do trabalho. O quarto estava limpo, a cama era boa e ninguém me pediu nada. Eu pedi comida, abri o notebook e respondi e-mails atrasados. Dormi em silêncio pela primeira vez em mais de um ano. No 23º dia, o advogado deles entrou com recurso. Disseram que eu tinha abandonado voluntariamente a propriedade e que eles vinham mantendo a casa, então teriam direito de posse. Era mentira e todos sabiam disso. Alan precisou de prova. Eu mandei tudo naquela mesma noite. Conta de luz, água, entregas de mercado, manutenção da piscina, imposto, taxa da associação de moradores. Tudo em meu nome. Tudo pago com meu cartão. Isso ganha o caso. No 30º dia voltei para casa com Alan e com o oficial da corte. Minha mãe abriu a porta com os olhos inchados de tanto chorar. Por favor, não faz isso. Você teve 30 dias. Meu pai veio logo atrás, ainda tentando falar como se ainda tivesse alguma autoridade sobre mim. Depois de tudo que sacrificamos para te criar, é assim que você paga. Eu vou me arrepender de muita coisa na vida, disso aqui não. 15 minutos depois, Nate desceu com uma mochila e uma mala. Esse lugar já era uma merda mesmo. Vou ficar com um amigo. Claro que vai. Melhor do que ficar aqui ouvindo você bancar o dono de tudo. Eu sou o dono de tudo. Ele saiu sem olhar para os próprios pais. O oficial deu 2 horas para meus pais pegarem o essencial. 3 malas para cada um. Um táxi entrou na garagem. Meu pai olhou para casa uma última vez, não para mim, e entrou no carro sem dizer palavra. Quando o táxi foi embora, o oficial trocou as fechaduras, me entregou as novas chaves e declarou a propriedade oficialmente de volta à minha posse. Fiquei parado na entrada vendo o carro desaparecer no fim da rua. 13 meses. Foi esse o tempo em que eu vivi como visita dentro da minha própria casa. Entrei. Fui de cômodo em cômodo. Eles tinham deixado tudo em estado melhor do que eu esperava. Algumas marcas na parede, uma mancha no carpete do quarto de hóspedes. Nada que eu não pudesse resolver. Quando parei na porta da minha suíte, meus móveis já estavam de volta ao lugar. A ordem judicial tinha coberto isso também. O silêncio da casa era diferente agora. Antes, ele sempre parecia provisório. Como se alguém fosse aparecer de repente. Ligar a televisão, abrir a geladeira, me chamar para resolver mais alguma coisa. Agora o silêncio era meu. Sentei no chão da sala e peguei o celular. Liguei para uma mulher com quem eu vinha falando havia algumas semanas. Claire era contadora. Eu a conheci na academia perto do escritório, depois que ela derrubou uma planilha impressa da esteira, e eu apanhei as folhas antes que elas voassem. Oi, Acabou. você está em casa? Estou. E como você está? Não sei direito. Tem. Vazio. Aliviado. Como se eu tivesse terminado uma briga que eu nunca quis começar. Isso faz sentido. Faz? Faz. Você passou um ano sendo empurrado contra a parede. Ainda parece errado. Porque te ensinaram a sentir culpa quando você põe limite. Talvez. Não é talvez. Se você fosse cruel de verdade, não teria aguentado um ano. 1 hora depois, Claire apareceu com comida para a viagem. Nós comemos sentados no chão da minha sala meio vazia. Eles te treinaram para achar que dizer não é traição. E agora? Agora eles descobriram que não é. Ouvir aquilo dentro da minha casa naquela noite bateu de um jeito diferente. Eu já entendia isso na cabeça. Ali, pela primeira vez, comecei a sentir no corpo. 3 dias depois do despejo, o irmão do meu pai estava me esperando do lado de fora do escritório quando saí de uma reunião. Disse que meus pais estavam dormindo no sofá dele, que minha mãe chorava todos os dias, que eles ainda eram minha família, que eu tinha ido longe demais. Eu expliquei tudo sem alterar a voz. Os 12 meses de moradia gratuita. A poupança roubada, a minha suíte tomada, a ligação para o meu trabalho. Quando terminei, perguntei o que ele teria feito no meu lugar. Ele esfregou a testa, mas não respondeu de verdade. Eu só disse que eles eram aproveitadores e que eu tinha terminado de ser usado. Naquela tarde, Alan me ligou sobre a parte financeira. 2 dias depois de recuperar minha casa, Alan me ligou cedo. O juiz mandou congelar as contas dos seus pais. Quanta gente conseguiu segurar? 12 mil da conta do seu pai e 6 mil de uma conta conjunta. 18 mil. Exato. E o resto?
Seu irmão já queimou a parte dele. Em quê? Quitou dívidas pessoais, comprou um carro usado e deixou o resto evaporar. Então não tem mais o que perseguir. Não que vale o custo. Eu vou recuperar só metade. Não é o resultado ideal. Não. Mas também não é nada. Fiquei olhando para a janela do escritório enquanto ele falava. Não era o desfecho que eu queria. Eu queria tudo de volta. Queria a sensação de ter sido reparado por completo. Mas, depois de tudo, 18 mil recuperados por ordem judicial já era mais do que eles imaginavam que eu teria coragem de buscar. Fecha isso. Já estou fechando. Obrigado. Você fez a parte mais difícil. Qual? Parar de tratar abuso como obrigação. 2 semanas depois do despejo, Tom me chamou na sala dele de novo. Dessa vez, quando entrei, ele estava sorrindo. Fecha a porta. Isso costuma significar problema ou promoção. Hoje é promoção. Estou ouvindo. Diretor da filial regional. Onde? Austin. Austin. 35% de aumento, carro da empresa, bônus por performance e mais autonomia do que você já teve até hoje. Eu aceito. Eu ainda nem terminei. Não precisa terminar. Você nem quer fingir que vai pensar? Não. Ótimo. Eu preferi esse tipo de resposta mesmo. Quando? Rápido. Eles querem você lá o quanto antes. Perfeito. Depois de tudo que você segurou nas últimas semanas, eu diria que você mereceu essa mesa nova. Eu aceito a mesa, a cidade e o aumento. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Saí da sala dele com o telefone na mão antes mesmo de chegar ao elevador. Limpa sua agenda para o jantar. Isso foi um convite ou uma ordem? As duas coisas. Então deve ser importante. É. Onde? Italiano perto do seu escritório. Hoje, às 7. Agora eu fiquei curiosa. Essa é a ideia. Encontrei Claire naquele restaurante ainda com a cabeça acelerada. Pedi vinho antes mesmo de abrir o cardápio. Ela percebeu na hora que alguma coisa grande tinha acontecido. Você está com cara de quem quer falar antes de comer. Fui promovido. Isso eu já gostei. Diretor da filial regional, Jake. em Austin. Austin. 35% de aumento. Carro da empresa, bônus, mudança rápida. Você aceitou. Antes de o Tom terminar a frase. Isso é muito a sua cara. É um bom sinal ou um aviso? Hoje é um elogio. Eu ri. Ela levantou a taça, brindou comigo e por alguns minutos nós ficamos só ali, falando da mudança, do novo cargo, do ritmo que minha vida tinha tomado de uma vez. Então, no meio da massa e da segunda taça de vinho, eu falei uma coisa que nem tinha decidido dizer quando saí do escritório. Você pensaria em ir comigo? Ela baixou o garfo devagar e me olhou em silêncio por um segundo. Nós nos conhecemos há um mês. Eu sei. Então me ajuda a entender. Eu gosto de estar com você. Jake. Não, me escuta. Estou escutando. Você é a pessoa mais tranquila que eu conheci em anos. Eu não me sinto drenado perto de você. Eu não me sinto em dívida. Eu me sinto em paz. Isso é você querendo isso de verdade ou é você fugindo? Os dois. Qual pesa mais? O primeiro. Claire ficou me olhando por mais um momento, como se estivesse testando a honestidade da minha resposta. Pelo menos você não mentiu bonito. Nunca foi meu forte. Ainda bem. 3 dias depois, ela me mandou mensagem no meio da tarde. Consegui uma oferta em Austin. Cargo de auditora sênior? Eu sorri sozinho para tê-la. Você está brincando comigo. Não. Isso é por minha causa. Não. É uma ótima oportunidade. Mas ajuda o fato de você estar lá. E eu mandei um coração. Sem emoji meloso. Somos profissionais. E eu ri alto no meio do escritório e pela primeira vez em muito tempo não me importei nem um pouco com quem ouviu. Mudei para Austin numa quinta-feira de fevereiro. Contratei uma empresa de mudança. Levei só o essencial. Vendi parte do que eu tinha. Doei o resto e coloquei a casa à venda uma semana antes de ir embora. A proposta chegou rápido. No fim, eu saí com um pouco mais de $200 mil de lucro. Eu não liguei para minha família para me despedir. Não deixei mensagem. Não mandei texto. Não expliquei nada. Em algum ponto da estrada, do lado de fora de Dallas, bloqueei meu pai, minha mãe, Nate e o meu tio de uma vez só. Joguei o telefone no apoio do carro e continuei dirigindo. 5 horas depois, eu estava parado no meio do meu apartamento novo em West Austin. 2 quartos, varanda, vista da cidade e um silêncio que não tinha nada de pesado. 2 horas depois dos carregadores irem embora, Claire apareceu com tacos e chá gelado. Bem-vindo à sua vida nova. Obrigado por fazer parte dela. Onde mais eu estaria? Nós comemos sentados no chão da sala, cercados por caixas falando besteira, cansados e leves. Já passava de meia-noite quando ela foi embora. Na porta, ela falou alguma coisa baixo demais. O quê? Eu também. Você também o quê? O que você disse no telefone naquela noite? Ela sorriu, fechou a porta
e foi embora antes que eu conseguisse responder. Eu dormi num colchão sem lençol, no meio de caixas fechadas, sorrindo feito idiota e sem me importar nem um pouco com a falta de conforto. Os 6 primeiros meses em Austin pareceram descompressão. O trabalho era pesado, mas era o tipo certo de pesado. Problemas que eu podia resolver. Gente que aparecia para trabalhar. Um chefe que reconhecia resultados sem transformar tudo em política barata. Entrei numa academia a 3 quadras do escritório. Claire e eu passávamos fins de semana em trilhas, ou experimentando algum lugar novo para comer, ou ficando horas na mesa, sem aquela tensão escondida de quem está sempre prestes a pedir alguma coisa. Você está mais leve. Estou? Está. Talvez eu só esteja cansado em outro CEP. Não, isso eu conheço. Cansaço tem outro rosto. E o meu rosto agora? Paz. 8 meses depois da mudança, fui promovido de novo. Diretor de operações regionais. 10 engenheiros sob minha gestão. Pouco depois, Claire e eu pegamos um lugar maior juntos e mais adiante, compramos um condomínio em Westlake. Varanda de vidro, sol entrando pela janela todas as manhãs, uma cozinha que a gente realmente usava. Não parecia espetáculo. Parecia construção. Quieta. Sólida e nossa. Uns 8 meses depois de eu sair de Dallas, minha mãe conseguiu meu número por meio do meu tio e me ligou num domingo. Alô? Sou eu. Eu imaginei. Eu não estou ligando para pedir. Certo. Eu só queria dizer que sinto muito. Fiquei em silêncio. Eu passei meses pensando em tudo. No que eu deixei acontecer. No que eu falei. No que eu aceitei dentro da sua casa. Entendi. Eu não sei explicar de um jeito que faça sentido. Talvez não tenha um jeito que faça. Talvez não. E agradeço a ligação. Só isso? Por enquanto, sim. Está bem. Nós desligamos. Depois disso, passamos a nos falar uma vez por mês. 15 minutos. Nada pesado. Ela contava de um trabalho de meio período que tinha arranjado, de uma vizinha com quem tinha feito amizade, de coisas pequenas. Eu dava atualizações gerais sobre trabalho. Nós não falávamos do meu pai. Quase nunca falávamos de Nate. Não era reconciliação. Também não era teatro. Era alguma coisa menor, mais limitada e, por isso mesmo, mais honesta. A ligação fora do combinado veio numa terça-feira à noite. O que aconteceu? Nate foi preso. Pelo quê? Tentativa de invasão. Os donos da casa prestaram queixa. E agora? Ele pode pegar 5 anos. Eu senti alguma coisa quando ela disse isso. Mas não foi surpresa. Foi mais perto de um cansaço antigo do que de choque. Como se eu estivesse ouvindo a continuação natural de um caminho que ele vinha escolhendo havia muito tempo. Quase 2 anos depois da mudança, eu estava terminando uma reunião quando minha assistente avisou, de forma rápida, que havia alguém no lobby pedindo para me ver. Eu saí esperando um cliente. Era Nate, mais magro, mais quieto. Parecia mais velho do que a idade. Quando me viu, levantou, tirou um envelope pequeno do bolso e me entregou sem cerimônia. $300. O que é isso? A primeira parte. De quê? Do que eu te devo. Abre o envelope. O dinheiro estava ali, dobrado com cuidado. Você saiu? Saí antes. E agora? Trabalho numa loja de autopeças. Moro com um colega. Pago minhas contas. E veio até aqui por isso? Eu não vim pedir nada. Nem me desculpa. Nem perdão. Então o que você quer? Começar a pagar. Eu olhei para ele por alguns segundos. Não era o mesmo homem que tinha encostado no corredor da minha casa, arrogante, dizendo que não me devia explicação nenhuma. Aquele outro vivia protegido. Sempre tinha alguém amortecendo as consequências. Esse, parado na minha frente, tinha consequência no rosto inteiro. Eu não consigo seguir em frente fingindo que isso não aconteceu. Você espera que isso mude alguma coisa entre nós? Não, Então por que fazer? porque eu tenho que fazer. Guardei o envelope no bolso do paletó. Eu aceito. Está bem. Não porque eu precise desse dinheiro, Eu sei. porque você precisa entregar. Ele assentiu. Nós apertamos as mãos. Ele foi embora sem pedir meu número, sem tentar forçar intimidade, sem me olhar como se eu estivesse em dívida com ele por ter aparecido. Contei para Claire naquela noite, enquanto a gente jantava na bancada da cozinha. Você vai manter contato com ele? Ainda não sei. Você quer. Talvez um dia. Nos meus termos. Se acontecer. Parece certo. Também achei. Cerca de 1 ano depois, meu pai teve um infarto. Precisava de cirurgia de ponte de safena e não tinha seguro. A família inteira se mexeu do jeito que dava. Venderam um carro, fizeram empréstimos, pediram ajuda a vizinhos, juntaram quase tudo. Faltavam cerca de $1.500. Minha mãe ligou numa tarde de quarta-feira. Eu sei que não tenho direito de te pedir isso. Então não pede como se tivesse. Eu não estou pedindo desse jeito.
Então como está pedindo? Como alguém que sabe exatamente o quanto já errou. Quanto falta? 1.500. Eu não entrego dinheiro sem papel. Eu imaginei. Se eu entrar nisso, vai ser empréstimo formal. Contrato. Prazo. Juros. Eu entendo. E ele vai ter que assinar. Ele não vai gostar. Não preciso que ele goste. Liguei para Alan naquela mesma tarde. Você quer mesmo transformar a ajuda médica em contrato? Quero. Ainda cuidadoso. Faça blindado. Prazo. 2 anos. Juros. 10%. E se não pagarem, Quero cláusula de inadimplência com direitos sobre ativos. você realmente aprendeu. Foi um curso caro. Meu pai se recusou a assinar quando recebeu o contrato. 4 horas depois, assinou. Os pagamentos começaram a chegar todo mês. $65, sempre no prazo, sempre no mesmo envelope simples. Um mês, no entanto, veio um bilhete dobrado junto. A letra era do meu pai, lenta, como se ele tivesse levado tempo para encontrar coragem para cada frase. Ele dizia que não esperava meu perdão, mas entendia agora o custo real do que tinha feito comigo. Dizia que eu tinha dado certo apesar dele e não por causa dele, e que aquilo era uma verdade com a qual ele teria de viver. No fim, escreveu que mesmo assim tinha orgulho de mim. Eu li aquele bilhete 5 vezes. Não respondi. Guardei no fundo da gaveta da minha mesa e deixei lá. Claire e eu nos casamos em Austin com uma cerimônia pequena, no jardim de um hotel boutique na beira da cidade. 30 pessoas, luzes brancas entre os carvalhos, banda acústica, comida suficiente para todo mundo sair feliz. Sem tensão, sem discurso constrangedor. Sem ninguém precisando roubar a cena. Da minha família, convidei uma pessoa, minha mãe. Ela tinha pagado cada parcela no prazo, nunca tinha pedido nada além do que eu tinha autorizado, e até ali tinha cumprido cada palavra que me deu. Quando chegou, de vestido azul claro, sentou com a família de Claire, riu das piadas deles e chorou na cerimônia sem transformar o choro em espetáculo. Antes de ir embora, ela me puxou para um abraço curto. Você está feliz? Estou. Então eu fiz pelo menos uma coisa certa. Esperei ela dar meio passo para trás antes de responder. Hoje, fez. Ela assentiu uma vez, entrou no táxi e foi embora. 6 meses depois do casamento, eu aceitei uma proposta para vice-presidente de operações na sede corporativa. Nós voltamos para Dallas. Entrei na cidade por outra direção, como se até o asfalto precisasse ser reescrito. Compramos uma casa em Uptown. 3 quartos, quintal pequeno, nada parecido com a antiga. Também não precisava ser. Num domingo, minha mãe passou lá para tomar café. Olhou a casa com calma, elogiou o lugar, não perguntou sobre dinheiro, não remexeu no passado e, antes de sair, me entregou um envelope. É a última parcela. Isso aqui é mais? Juros. Não precisava. Para você. Talvez não. Foi uma transação. Para mim, foi generosidade. Ela saiu e entrou num carro usado, modesto, comprado por ela mesma. Eu fiquei olhando até ela dobrar a esquina. 6 meses depois de voltarmos para Dallas, Claire me contou que estava grávida. Eu fiz 2 testes. E? Os 2 deram positivo. Eu ri. Depois chorei antes mesmo de perceber que estava chorando. Ei, Eu estou bem. tem certeza? Tenho. Então, por que essa cara? Porque eu acho que passei anos correndo atrás de alguma coisa sem saber exatamente o nome. E agora sabe? Acho que sim. Naquela noite, ligamos para minha mãe. Vocês estão falando sério. Estamos. Meu Deus. A voz dela quebrou do outro lado. Posso conhecer o bebê quando nascer? Pode, Obrigada. com limites. Quaisquer que sejam. Eu vou dizer quais são. E eu vou respeitar. Pela primeira vez, eu acreditei. Nossa filha Lily nasceu numa terça-feira de manhã, na primavera. Pequena, barulhenta e absolutamente perfeita. Eu a segurei no quarto do hospital enquanto Claire sorria no meio do cansaço. Nós conseguimos. Eu não respondi na hora. Só continuei segurando nossa filha como se o resto do mundo tivesse finalmente ficado em silêncio. Anos depois, quando Lily tinha 5 anos, ela me perguntou se eu tinha família. Depois quis saber se eu via essa família às vezes e por que não via mais. Eu olhei para ela por um momento. Ela tinha os olhos da mãe e um jeito muito próprio de fazer perguntas que mereciam resposta de verdade. Eu disse que, às vezes, amar certas pessoas significa ficar longe o bastante para preservar a própria paz. Ela pensou um pouco. Comparou isso, do jeito infantil dela, com não querer dividir os lápis de cera o tempo todo. E eu acabei rindo. Fiquei olhando para ela colorir por mais tempo do que precisava. Minha filha. Minha prova de que quebrar o ciclo tinha valido cada cicatriz. E eu ainda não sei se perdão completo chega um dia.
O que eu sei é que parei de precisar dele para seguir em frente. Também parei de deixar que as pessoas que me quebraram continuassem com a mão na minha vida. E, quando isso aconteceu, eu finalmente entendi o que família significa para mim. Não é quem te criou, é quem te respeita. Quem aparece sem cobrar, quem traz paz em vez de caos. E, às vezes, a família que fica é justamente a que você constrói do zero, no seu próprio ritmo, com gente que entende que amor sem respeito não é amor nenhum.